da PIBEG, espero que estejam todos bem. Aqui é o Pastor Wagner, mais uma vez chegando até você via culto online, via estudo bíblico online. Então, seja você também bem-vindo àqueles que não são membros da Primeira Igreja Batista em Seada das Garças e estão interessados nos nossos temas, gostam dos nossos estudos e os temas gerais também lhe interessam. Hoje é o dia do último estudo desta série de lições da Escola Bíblica Dinâmica. Nessa manhã falaremos sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. Então, quero dar boas-vindas a você e espero que esse estudo seja abençoador para a sua vida. Vamos refletir primeiramente no que seria ansiedade. Não há pessoa no mundo que não viva com pelo menos algum grau de ansiedade. A ansiedade, em certa medida, ela é importante para você. Por conta de momentos importantes, decisivos na sua vida, a ansiedade é um motor que faz com que você realize algumas tarefas. Não é de todo ruim em certo grau. Agora, a ansiedade ela é um estado de desconforto, um estado de aflição. É um estado que pode levar o indivíduo a chegar a um estado, um grau de enfermidade. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Mas gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia em Filipenses 4. Nós vamos falar, toda essa lição de hoje vai versar sobre a carta de Paulo, sobre as experiências de Paulo e os ensinamentos que ele deu à igreja de Filipos. Abra sua Bíblia então e acompanhe, claro, a leitura em Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9. E daqui a pouco a gente volta. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Nesse primeiro momento nós iremos refletir na ansiedade dos filipenses. Essa é a primeira parte da lição. Por que que a igreja de Filipos estava ansiosa? Eles tinham muitos motivos para isso. Porque havia uma perseguição do Império Romano aos cristãos. Todo aquele que declarasse que Jesus Cristo era o Senhor estaria exposto, estaria vulnerável à possibilidade de prisão e morte. E aquilo mexia com a cabeça da igreja, bem como também alguns falsos profetas que estavam no meio deles. Então, problemas dentro da própria igreja. Tudo isso era motivo para afligir, para machucar o coração das pessoas. E Paulo entendia isso. Só que Paulo deixou bem claro para a igreja que eles precisavam entregar a sua ansiedade para Deus. Em determinado momento, as pessoas não estavam confiando mais na bondade de Deus. A ansiedade, em certa medida, no tocante aos aspectos espirituais, sim, porque há os aspectos neurológicos, há os aspectos clínicos que não estão relacionados a tudo que nós falamos em relação à Bíblia.
podem ser um assunto, um tema para o médico tratar, que se resolve com medicação, que se resolve com tratamento terapêutico. Ok, mas também Paulo fala que uma das causas dessa ansiedade da igreja era também não estarem colocando-se à disposição de receber a graça de Deus, entender a soberania de Deus. Muitas vezes nós sofremos porque não confiamos que Deus vai tratar, e Deus está no controle. Não confiar na soberania de Deus faz você sofrer. Ora, a ansiedade, ela também pode ser uma manifestação de falta de fé, porque se você não crê que Deus tem o melhor para você, se você não age como se Deus tivesse o melhor para sua vida, você vai ser sempre um desconfiado, vai viver desconfiado, como se Deus fosse sempre permitir que coisas ruins acontecessem. Coisas ruins, querido, vão acontecer na sua vida e acabou. Isso não tem a ver com a bondade de Deus. Isso não tem a ver com o caráter de Deus. Coisas ruins vão acontecer no seu trabalho. Você não vai conseguir aquela promoção. Você vai ficar aí afobado pensando em um monte de coisas que você poderia ter feito, mas não adianta. Não vai acontecer algumas coisas que você quer. Não adianta. Aquele carro não deu certo, não consegui comprar e não vai conseguir. Às vezes Deus vai fechar a porta e você vai ficar ansioso, agoniado, angustiado até conseguir. E quem te garante que você vai? Pode até ser que você seja abençoado, mas às vezes, querido, a bênção é não receber aquilo que você pensa ser uma bênção. Então a ansiedade, ela não tem muita razão de ser. A ansiedade, ela não tem um motivo muito justo, porque você é servo de Deus. Se você crê que Deus é bom e tem o melhor para você, a ansiedade é uma demonstração de falta de fé. Em vários casos, não estou dizendo que a ansiedade em todo caso seja um aspecto espiritual. Nós, enquanto nesse tratamento bíblico, nesta série de lições de tratamento bíblico, vamos sempre lembrar da gravidade dos problemas que a medicina, a psicologia podem tratar para você. Então não ignore a ciência, não ignore a possibilidade de um tratamento sobre vias intelectuais, não tem problema. Como sempre digo, Deus vai usar as pessoas que Ele quiser, onde quiser e como Ele quiser. Inclusive pessoas profissionais, lógico. O profissional é do diabo? Não, o profissional também é instrumento de Deus para você. E a pior solução para a ansiedade é o desejo de morrer, né? Então nós temos que compreender a ansiedade nesse sentido. O desejo de morrer, ele é muito comum na vida. E às vezes ele vem por conta do excesso de ansiedade, por conta da falta de temor a Deus. Porque eu tenho que ter fé, porque eu sou crente. Não, o crente em Jesus tem falta de fé. O crente em Jesus tem sim episódios de falta de fé. Então, para compreender a ansiedade, você tem que entender que às vezes no aspecto espiritual a fé lhe faltou. Eu sou crente, não interessa. Faltou fé para Pedro, faltou fé para Paulo, faltou fé para tantos servos do Senhor em muitos momentos que a Bíblia mostra. Por que não vai faltar para você? Por que não vai faltar para mim? Tem que faltar, porque nós somos humanos. Então vamos pensar que somos tão humanos que estamos expostos à ansiedade. Estamos expostos a ficar aflitos com coisas que não temos controle. É verdade. É verdade, você não tem controle sobre a enfermidade do teu pai e da tua mãe. Não tem. Você não tem, você vai fazer o quê? Você vai estalar o dedo, vai curar teu pai, tua mãe? Vai fazer tua mãe voltar a ter 30 anos de idade? Não vai, né? Então, você não tem controle sobre a estrutura das pessoas, você não tem controle sobre o que pode acontecer. Às vezes a sua ansiedade, ela tem justificativas muito válidas. O seu desejo de morrer, ele tem justificativas. Eu não estou julgando você por isso. Não estou julgando esse desejo de morrer. Porém, existe uma diferença entre ter episódios de ansiedade e viver ansioso constantemente. Isso não é bom. Isso não é nem espiritualmente bom e muito menos clinicamente aceitável. Você não pode viver ansioso. Você não pode viver angustiado pensando no futuro, pensando no que poderia acontecer. Você não pode. Você não tem estrutura emocional para viver emocionado, angustiado, viver ansioso. Você não dá conta disso. Então eu quero dizer a você, querido ouvinte, querido irmão, talvez você esteja aí
pensando na morte como solução. A morte não é solução. A morte não vai resolver o problema em si. Na verdade, a tua incredulidade vai continuar com a morte. A tua falta de cuidado e tratamento com a sua vida psíquica, a sua falta de vontade de procurar um profissional, vai morrer junto com você. Então, querido, quero pedir a você que você não pense nisso. Não coloque no seu coração esse desejo. Pede para Deus acalmar seu coração. Em terceiro lugar, então, vamos ver as possibilidades. O que podemos fazer para lidar com essa questão, né, da ansiedade, né? Coloca tudo a Deus em oração. Tem aquela canção bonita, né? Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então eu gostaria que você refletisse nisso. Às vezes a sua ansiedade é falta de oração, é falta de colocar diante de Deus aquilo que te machuca. Não vem dizer que você ora todos os dias, o tempo todo, e às vezes você não coloca para Deus o que realmente importa. Você ora pelos outros, ora pela sua família, ora pelo seu filho, ora pela sua mãe, mas não coloca diante de Deus aquilo que te dói. Você acha que são os outros que têm que orar por você. Não, você tem que colocar diante de Deus. Você não tem que colocar diante de Deus para Deus saber, porque Deus já sabe. Você tem que colocar diante de Deus para você ter real consciência do seu problema. Se você não enxergar que tem um problema que te deixa ansioso, afobado e que machuca a sua vida, você está longe da cura, está longe do tratamento. No versículo 7, a palavra de Deus vai falar que ele nos oferece a paz que excede todo entendimento. De onde vem essa paz? Não sei. Está passando por um monte de provação, um monte de dificuldade, o mundo está na cabeça dele ou dela. Como é que ele consegue? Como é que ela consegue? Não sei. Só Deus, porque excede todo entendimento. Então, não há explicação lógica para entender como é que Deus te traz a paz no meio da tribulação. Então coloque diante de Deus toda a tribulação que você passa, os seus momentos difíceis, que Ele vai te trazer uma paz. Ele pode não trazer imediatamente a solução. Para de achar que Deus vai dar a solução pronta. Deus não vai dar solução fechada para o teu problema, não. Para de achar que Deus é guru. Para de achar que Deus é gênio da lâmpada. Não é. Porque Ele é Deus. Ele vai ser quem Ele é. E quem Ele é alguém que se importa com sua dor. E isso Ele é. Ele é uma pessoa, Ele é um ser que se importa com a sua dor. Ele é um Deus pessoal. Ele é tão pessoal que Ele não está longe de você. Ele quer estar perto, quer falar com você. Então, coloque diante de Deus em oração sua súplica, sua ansiedade, aquilo que te deixa sem respirar, aquilo que te deixa afobado, aflito, que te dá angústia e que te dá medo de morrer, vontade de morrer. Não tenha mais isso. Coloca diante de Deus que Ele vai te ajudar. E também não há paz sem gratidão. Seja grato por aquilo que Ele já fez. Seja grato por aquilo que você já tem. Você não vai ter paz enquanto você não parar de pensar naquilo que você não tem. Você não vai ter paz alguma enquanto não parar de pensar no que os outros têm. Você não vai ter paz nunca. Mas você vai ter paz com um coração grato. Com gratidão no coração, você pode vencer a ansiedade. Porque você vai lembrar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu tenho mais do que eu mereço. Coloca diante de Deus. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo estudo desta manhã. Quero te pedir que o Senhor conduza a vida dos teus filhos. Conduza, Senhor Deus, os nossos problemas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregar diante de Ti no altar todas as nossas ansiedades. Eu te peço pelos teus servos que estão ansiosos, preocupados com a vida e precisando, Senhor Deus, de ânimo, precisando de vontade de viver. A ansiedade tem tirado a vontade de viver dessas pessoas, ó Pai. Não deixe essas pessoas cometerem suicídio. Afasta o teu povo e afasta aqueles que não são crentes, Senhor Deus, de tentativas de suicídio. Cuide deles, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus o abençoe grandemente, que Deus a abençoe grandemente. Aguarde logo mais à noite a nossa live com o culto noturno. Espero que você tenha um restante domingo na presença de Deus. Grande abraço e até a próxima.